Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de 26 de julho de 2021, o que significa que dentro de 2 meses, mais de 60 milhões de alemães são chamados a eleger um parlamento. É no mesmo dia em que aqui em Portugal vamos votar nas autárquicas. Da eleição alemã sairá o primeiro governo em 16 anos que não é chefiado por Angela Merkel. A saída de cena da chanceler democrata cristã marca um ponto de viragem na Alemanha e na Europa, seja qual for a composição do próximo executivo em Berlim. E acontece, é evidente, num contexto político, nacional e internacional muito diferente daquele em que Merkel subiu ao poder em 2005. Para tentar perceber porquê e o que espera o país mais influente da União Europeia, são convidados deste episódio Mónica Dias, diretora do Programa de Doutoramentos do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Olá, Mónica. Olá. O Miguel Baumgartner, luso-alemão formado em Ciência Política e Estudos Europeus, que foi, em tempos, dirigente de uma empresa de telecomunicações na Alemanha. Olá, Miguel. Viva, Pedro. E a Cristina Pérez, jornalista do Expresso, que acompanha a atualidade alemã, entre muitos outros assuntos. Olá, Cristina. Viva. A edição técnica deste episódio é da Joana Beleza e a moderar a conversa estarei eu, Pedro Cordeiro, o editor da secção internacional. Impõe-se nesta altura em que faltam 2 meses para as eleições, eu ia dizer para conhecermos a solução de Merkel, mas às vezes pode demorar mais tempo após as eleições chegar a uma solução de governo. Por isso, mas estamos claramente na reta final do consulado da chanceler e eu julgo que se impõe perceber qual é o balanço destes anos e talvez para isso desafiasse a Mónica primeiramente. Muito obrigada, é de facto um desafio, não é? Porque quase 16 anos é em política uma eternidade e se olharmos para trás, vejam como estava o mundo em 2005, onde nós estávamos, não só a Europa, mas o mundo inteiro em termos globais. Pensem nos outros líderes que estavam aos comandos das diferentes nações e como o mundo está agora, também como o mundo tecnologicamente mudou em termos de utilização de Facebook, de Instagram, de todas as redes sociais, das movimentações sociais que surgem por isso e portanto nem sequer vale a pena pensar na pandemia, algo absolutamente impensado nessa altura. Portanto, de facto temos um mundo diferente, uma Europa por um lado muito mais alargada, depois de alargamentos importantes no início deste milénio, mas também sem a Grã-Bretanha, portanto é de facto um mundo diferente. E o que é muito curioso fazer, um exercício muitíssimo interessante, é observar quantos líderes não viu Angela Merkel passar, não é? Portanto, quer em França, quer na Inglaterra, era o passar dos outros primeiros ministros, presidentes, enfim, e Angela Merkel firme a ficar e a passar por momentos interessantíssimos ao nível de uma análise política, porque ela transformou-se, foi respondendo aos desafios, muitas vezes com alteração dos seus princípios, mas ao mesmo tempo consolidou-se como alguém em que os alemães podiam confiar. Não é por acaso que lhe chamavam Mutti, ou seja, mãezinha, não é? Portanto, houve esta identificação, digamos que Angela Merkel representava uma estabilidade, uma ideia digamos, apetece-me quase dizer mátria, porque não seria pátria, não é? Mas esta ideia de Heimat, do home, não é? Justamente pelas características que ela tem, ela é muito pragmática, ela é muito low profile, não é uma pessoa de grandes visões, aguarda os problemas, observa, vai esperando, mas faz muito bem os seus trabalhos de casa, é muitíssimo inteligente, é boa técnica e, portanto, ela sabe negociar, é uma excelente negociadora. E, portanto, ao longo destes anos, o que vimos foi, e queria destacar talvez 3 momentos que mostram isso muito bem. Primeiro foi uma grande negociadora, que muitas vezes em crises
internacionais, foi chamada para, enfim, desanuviar o clima, para mediar conflitos, e fez isso não com pompa e circunstância e grandes bandeiras, mas fez isso de quase uma forma invisível, mas foi ela que muitas vezes conseguiu evitar conflitos e mediar onde havia problemas. Depois, dois momentos políticos muito importantes. O primeiro é o momento de Fukushima. Ou seja, é um momento em que, de facto, Angela Merkel, depois do terrível desastre nuclear no Japão, ela que sempre defendeu o nuclear na Alemanha, e atenção, com grande conhecimento na área, não podemos esquecer que ela é doutorada em Química, é portanto uma mulher das ciências, é a mulher que, quando caiu o muro em Berlim, ela estava a trabalhar na sua tese de doutoramento, e nessa noite ela soube que havia grandes movimentações, e então foi ver um bocadinho, mas e depois às 10h30 da noite voltou para o laboratório, porque afinal tinha a tese de doutoramento para acabar, não é? E portanto era muito mais importante, e estava ali a acontecer a queda do muro, isto só para mostrar um bocadinho esta mulher de facto fascinante desta maneira. E portanto ela nesse momento diz, não, isto seria uma tragédia na Alemanha, a segurança está em primeiro lugar, e eu tenho que mudar, o CDU tem que mudar a sua estratégia em termos nucleares, e de facto tem o seu Machtwort, portanto a palavra de poder de chanceler, e de facto faz aqui uma inversão total da política energética alemã, e curiosamente hoje está a ser criticada novamente por isso, como vimos, às vezes temos que olhar mais a longo prazo para perceber as coisas e não a pouco prazo. Por último, também algo que não estávamos talvez à espera, é quando Angela Merkel, perante outra grande tragédia, perante a crise de refugiados, perante milhares de pessoas que tentam, enfim, na Áustria e na fronteira sul da Alemanha, vindos através de rotas diferentes, mas sobretudo da rota de leste, vindos da Síria, mas vindo também do Afeganistão e de outros países, por exemplo, sobretudo africanos, mas não só. Quando ela, perante essa enorme onda de pessoas refugiados políticos, económicos, diz, não, nós vamos deixar entrar estas pessoas, nós alemães fomos refugiados e provocamos também que muitas outras pessoas tivessem de fugir, e portanto a nossa matriz cultural, a nossa herança obriga-nos, nosso legado obriga-nos a acolher estes refugiados, e a Alemanha é economicamente tão poderosa, tem tantas inovações, a sociedade é tão ampla, nós vamos conseguir. E, portanto, abre de facto as fronteiras e é possível o acolhimento, graças a uma sociedade civil também muitíssimo ativa, que apoia maioritariamente esta decisão de Angela Merkel, e de facto abre aqui as fronteiras. Isto foi muito importante. Naquele ano fantástico em que também a seleção alemã vence no Maracanã o Mundial, e que foi assim um ambiente absolutamente interessante. E termino, enfim, com este balanço, só estes momentos. Angela Merkel é assim, é uma mulher que aguenta, que espera, mas que, quando vê que há erros ou problemas, é capaz também de superar-se, de dizer que errou, de voltar atrás e resolver as coisinhas no dia a dia, e portanto vamos certamente sentir, quer gostemos da posição política dela ou não, deste ou daquele aspecto, mas vamos certamente ter muitas saudades dela. Eu ia perguntar precisamente ao Miguel se a saída de cena da Mutti deixa a Alemanha de certa forma órfã. Pedro, antes de mais, dizer que depois de falar depois da professora Mónica, vou ficar aqui com poucos temas para abordar, depois de ter feito uma análise tão bem feita e tão acertada. A Alemanha, ao final de 16 anos, vai perder aquilo que é, ou que tem sido,
depois de Helmut Kohl, a mais importante chanceler e a mais importante liderança política da Alemanha. É importante referir que ela sai de cena ao final de 16 anos porque teve dificuldade, ao longo destes anos, de criar alguém dentro do partido dela, nomeadamente devido às lutas internas com o partido irmão da Bavária, que é muito mais conservador e tem uma posição, nomeadamente na questão económica e também na posição sobre a Europa, completamente, quase antagónica à Angela Merkel, e portanto a Alemanha vai perder a sua referência de estabilidade. Os alemães o que mais gostam é estabilidade, e era isso que a Angela Merkel trouxe à Alemanha. E, portanto, durante estes 16 anos, eu acredito que ela tentou que aparecesse um Delfim, alguém que pudesse seguir os seus passos, e não foi difícil, ou aliás, foi difícil, não foi fácil chegar-se a uma solução. Mas, acima de tudo, a Angela Merkel trouxe aquilo que foi a estabilidade para a possibilidade de um crescimento económico na Alemanha e também de um virar de página em relação à Alemanha à Europa. A Merkel fortalece a posição da Alemanha na Europa, torna-se um país dialogante, um país que aprendeu a falar com outros parceiros europeus, nomeadamente a França ou a Itália, tem uma agenda diferente de Gerhard Schröder, e assume uma coisa que é importantíssima. Ela tem uma política, é importante referir isto aqui, a CDU deixa de ser um partido eminentemente conservador e passa a ser um partido muito mais social-democrata, e é essa também a razão porque o SPD está em terceiro lugar nas sondagens. Portanto, ela captou o centro de uma forma muito forte e foi buscar o eleitor social-democrata e um pouco uma posição um pouco mais liberal. Mas ela tem esta visão da Europa de tomar a dianteira e tomar a responsabilidade por muitas das coisas que aconteceu. A professora Mónica falou dos refugiados e é verdade, ela foi a primeira líder europeia a dizer nós temos que receber estas pessoas, dentro do princípio também da cooperação internacional e de achar que era necessário criar condições para que estes refugiados tivessem condições de viverem de uma forma digna, de serem registados, de poderem recomeçar a sua vida longe das barbaridades e da opressão que viveriam nos seus países de origem. Mas teve outra coisa que é fundamental para fortalecer os laços com a Europa, que foi aceitar que a Alemanha também faria, ou também seria responsável pelas dívidas dos outros países. E temos esta situação que, da negociação da Eurobond, e naquilo que foi o aceitar por parte de Angela Merkel de que a Alemanha poderia ser aqui quase a força motriz para ajudar os países, nomeadamente os países do sul da Europa, e Portugal foi um deles. Quem não se lembra de ver o Dr. Passos Coelho a ir à Alemanha conversar com a Angela Merkel, e nessa altura a chanceler alemã sempre disse de que, utilizando aqui, fazendo uma tradução muito literal, de que ninguém poderia ficar para trás na Europa. E, portanto, acresce agora esta situação, que é, ela vai deixar um vazio enorme, mas vai permitir que dentro da CDU o partido seja recentrado. E quando eu digo recentrado, eu acredito, e esta é a leitura que eu faço, é que Armin Laschet vai mudar a política da CDU por pressão também, e acredito que esta também fez parte das negociações internas para a indicação dele para ser o candidato a chanceler. Nós vamos ter uma CDU um pouco mais liberal, nomeadamente na economia, vamos deixar de ver a intervenção estatal tão forte na economia. Um dos maiores pontos de que eu estou a partir do princípio que ele possa ser o chanceler, portanto estou aqui a fazer um pouco de futurologia. Será uma política mais liberal, baseada no mercado, e principalmente
o impedimento do aumento constante da dívida pública da despesa alemã. Este aqui é um ponto que será o mais vincado para nós vermos aquilo que é, ou aquilo que vai ser a diferenciação do que foi um governo da CDU com Angela Merkel e o que poderá ser um governo de coalizão. É importante dizer que na Alemanha estas coligações são obrigatórias e, portanto, há esta obrigação de haver estabilidade e, portanto, vamos ter uma CDU diferente. Termino dizendo, e aqui é um ponto importante, nós tivemos este desastre ecológico, estas cheias na Alemanha. A última vez que isto aconteceu foi no momento anterior à eleição de Gerhard Schröder, não sendo na altura também o SPD o favorito, a questão das cheias, curiosamente, mudou completamente o cenário da eleição e Gerhard Schröder foi eleito. No estado onde Hermann Lesch é ainda o presidente desse estado, é um dos estados mais atingidos pela destruição das cheias, e também a sua liderança enquanto líder regional está a ser testada e a pergunta que se faz é se ele conseguir efetivamente superar este teste e ter aí um desempenho positivo, poderá ser um grande boost e poderá ser efetivamente aquele empurrão que faltava para que a CDU consiga subir um pouco nas sondagens, nomeadamente depois daquilo que tem sido a queda abrupta desde abril do Partido Verde. Eu gostaria, Pedro, se me permite, de fazer aqui a minha pequena síntese em relação à Merkel, e falaria essencialmente de uma sensação que ela deixa de figura tutelar, como a Mónica referiu, a Mutti, mas mais do que isso, assim, uma espécie de buraco negro de anular os restantes políticos, ou seja, a sucessão no seio da CDU, obviamente, ou seja, eu acho que ela tentou apenas ter uma sucessão escolhida por si, a sucessão em abstrato não lhe interessou nunca, e dentro do governo ela foi uma chanceler que ocupou os lugares principais, ou seja, tradicionalmente por muitos dos acontecimentos, inclusivamente a relação com a Rússia e a tradição de uma líder com uma ligação particular ao leste da Europa, ela inclusivamente anulou os ministros dos negócios estrangeiros. É uma mulher com uma capacidade de fazer tudo, ou tornar uma super chanceler. Na verdade, o que nós temos agora em pré ou campanha eleitoral ou seja, é muito mais fácil falar de quem é que vai calçar estas botas do que propriamente olhar para os candidatos e para as pessoas que estão a chegar à frente, e isso eu acho que é uma coisa particularmente interessante, ou seja, como o Miguel dizia e muito bem, as coligações são obrigatórias, é uma coisa que é difícil perceber, em particular no Sul, são obrigatórias, são desejáveis e são negociadas com tempo para depois funcionarem, ou seja, eles não fazem coligações para depois andar à batatada a boicotarem uns aos outros, são governos que são feitos para funcionar. Deste ponto de vista, e pensando nos candidatos que agora surgem, eu ainda hoje estive a ler um artigo verdadeiramente cómico do Frankfurter Allgemeine Zeitung, que é uma análise feita por pessoas da publicidade dos candidatos. Eles são completamente arrasados todos, cada um pelas suas razões, e isto é uma coisa também muito alemã, ou seja, até eles serem, não têm nunca a possibilidade de ser. Depois são eleitos e vão fazendo o seu caminho, não é? E são ocultados historicamente por estas figuras, os chamados chanceleres eternos, que era a alcunha do Kohl, e que vão ter de arranjar uma parecida para a Angela Merkel. Eu gostaria de perguntar, de lançar aqui, nesta sequência de acontecimentos, ou seja, esta figura tutelar da Merkel teve, acima de tudo, assim, deixou uma sensação de que ela trata de tudo, não é? Ela resolve. Há uma questão que foi aqui
que foi aqui falada e que é muito importante, são de facto as velocidades das políticas dela, ou seja, uma alteração do modelo energético é uma coisa obviamente para o futuro, assim como esta da imigração, portanto de deixar entrar por cima dos acordos europeus, portanto na verdade aquela abertura de fronteiras foi simplesmente a vontade de Angela Merkel naquele momento, na verdade virou-se contra ela temporariamente, mas num tempo em que ela já não iria ser candidata, ou poderia escolher não ser, pela CDU, obviamente. Gostava só de dizer que eu estou a trabalhar num texto sobre os verdes que vai sair futuramente no Expresso, e falei com uma pessoa que lembrou os ondas de imigração anteriores, que foram mais discretas, obviamente, mas não seja porque eram europeus, que funcionaram, que se integraram na sociedade alemã e que foram absolutamente essenciais para fortalecer. Portanto, isto é uma coisa que acontece na Alemanha. Principalmente, desculpa Cristina interrompê-la, principalmente a comunidade turca, que foi a força motriz do desenvolvimento alemão, nomeadamente em estados como a Bavária ou em estados como Baden-Württemberg, onde esta comunidade turca foi tão importante no desenvolvimento e que tão bem se integrou na sociedade, apesar de existir em algumas cidades alguns focos de intolerância, mas é uma comunidade que hoje está profundamente integrada. Na verdade também deu oportunidade a uma grande subida da AfD, não é? Da Alternativa para a Alemanha. De qualquer das maneiras, que também por acontecimentos, a realidade também se sobrepôs a isso, não é? Com a pandemia neutralizou completamente essa argumentação à extrema-direita, mas pronto, para não ficar aqui a manhã toda a falar, o que eu queria mesmo lançar era como é que veem a emergência destes líderes partidários que são tão importantes, apesar de tudo, depois na formação do governo e na formação das coligações. Mónica? A formação de governos, e concordo totalmente com a Cristina, vai levar certamente algum tempo, não vai ser linear, até porque estamos num momento político em que as maiorias são muito partilhadas, não é? Não há dois partidos claramente que podem fazer coligação, provavelmente vão ser necessários 3 partidos, provavelmente vai ser ter que existir a tolerância de um partido a aceitar os outros, ou seja, acabou o tempo em toda a Europa e talvez em todo o mundo, não é? Mas acabou o tempo em que era fácil eleger um partido mais forte ou com uma coligação e que era claro. Simplesmente porque temos muito mais partidos na Alemanha também a passar a tal cláusula dos 5%, não é? E portanto temos então uma arquitetura completamente nova em termos da composição dos governos, não é? E, portanto, isso vai acontecer também, e concordo que isso vai levar algum tempo. Depois temos, enfim, Laschet, que tem as dificuldades. Por exemplo, houve agora um momento em que ele visitou uma das terras muito afetadas pelas cheias, em que estava a falar o presidente alemão e via-se nas imagens, lá muito ao fundo, Laschet a rir às gargalhadas com outra pessoa. E essas imagens tornaram-se virais, não é? Nem sequer apareceram nas redes sociais, não, foi mesmo na televisão, durante as notícias principais, que, enfim, captou-se o presidente a falar e por acaso, isto caiu muito mal, não é? Como é que ele, num momento em que se estava a lamentar mortes e a destruição total de determinadas terras, se podia estar a rir assim? Obviamente que isto é o que a comunicação social faz, não é? Retira do contexto. De qualquer forma, a atitude dele não foi muito digna e sofreu muito e lançou muitas dúvidas sobre o próprio Laschet.
E creio que o caminho de Laschet não será tão fácil, tem de afirmar-se muito e, ao contrário daquilo que aconteceu com Angela Merkel. Angela Merkel foi de facto discípula de Kohl, ela aprendeu imensos truques políticos com Kohl e Angela Merkel não ensinou ninguém. Laschet surge assim um bocadinho por exclusão dos outros, é de facto alguém que é popular, as pessoas gostam dele, é simpático, é easygoing, e portanto foi essa a razão certamente porque foi o escolhido em relação aos outros, não é? E de facto tem agora muito trabalho pela frente para se afirmar de facto como alguém que também tem poder no seu próprio partido, que também aí ainda é contestado, mas atenção, Angela Merkel era muito contestada no início, quando vence as primeiras eleições, e ninguém achava que ela ia conseguir, que ia ser devorada, e de facto o que aconteceu é que foi ela que devorou todos os seus, enfim, concorrentes, e de uma forma extremamente hábil, e portanto nós não sabemos o que Laschet irá fazer, mas de facto não sai da mesma escola. Laschet de facto estamos noutro tempo e de facto é outra personalidade. O que me parece interessante também observar é que de facto o AfD está em queda. O AfD, esgotado o tema da imigração, que neste momento, por exemplo, o que a comunicação social mostra muito é como os refugiados de alguns anos estão neste momento a ajudarem de facto a reconstruir a economia e estão a ajudar também a combater esta catástrofe natural. Portanto, há aqui uma perspectiva diferente e parece que a AfD perdeu um bocadinho o seu grande tema e não está a descer absolutamente, mas está a descer um pouco, o que não deixa de ser também interessante. Não podemos esquecer que a AfD entra pela primeira vez no Bundestag em 2017, portanto é uma inovação e isto na verdade é o primeiro teste deste partido e ao que tudo indica está a descer. Interessante também é obviamente o FDP conseguir aguentar-se, passou uma época também má, mas está mais ou menos a aguentar a sua votação. Lindner deu ontem uma grande entrevista, enfim, num dos programas televisivos mais vistos e mais respeitado, e foi uma entrevista muito comentada também, Lindner está a posicionar-se, quer obviamente entrar para uma coligação a 3, no entanto as diferenças são tão grandes entre o FDP de Lindner, neoliberal, muito virado para a competição, e com os verdes, acho que não iria ser sustentável. E por fim, os verdes que estão a subir muito, estão no segundo lugar, ultrapassaram o SPD em queda, enfim, há quem lhe dá 16%, outros dão-lhe 18%, mais benevolentes, mas é obviamente um partido em queda e a boa notícia disto é que o SPD vai para a oposição e vai ser muito importante haver uma oposição forte do SPD no Bundestag, ou seja, a oposição não pode estar nas mãos do AfD e não pode estar nas mãos dos Die Linke e portanto o SPD tem a oportunidade na oposição de voltarem a reconstruir-se, a encontrar os seus temas, a diferenciar-se. Isso vai ser muito importante porque o SPD na verdade tinha se tornado completamente invisível perante Angela Merkel. Por fim, explicar talvez algo que em Portugal não é muito perceptível, porque falamos só nos partidos, mas agora entre a população, e isto é algo que passa, é algo transversal, portanto não tem a ver com o grupo social ou a formação académica, não tem a ver com a idade, não tem a ver com seja Estado mais a sul ou mais a norte ou a leste ou oeste, portanto é algo realmente transversal à sociedade, é uma preocupação enorme com os assuntos da sustentabilidade e com uma viragem
viragem verde é algo que começou com grandes manifestações de jovens, especialmente de miúdos da escola, do género da Greta Thunberg, mas que é muitíssimo importante, foi muitíssimo importante também na Alemanha, e esses miúdos conquistaram os seus pais e começaram a dizer aos pais, olha lá, e porque a gente tem que começar a consumir de outra maneira, temos que já não podemos andar tanto de viajar tanto de avião, etc. E portanto está a acontecer neste momento uma viragem verde na Alemanha e, portanto, mesmo as pessoas que votam CDU, ou FDP, ou SPD, querem uma mudança política, full stop, querem maior preocupação e mais, essa é uma grande crítica feita a Merkel e ao CDU, é que Merkel perdeu 10 anos em que esteve no poder, 10 anos em que a Alemanha podia talvez ter-se virado para uma renovação energética, uma renovação também para o digital. A Alemanha está muito atrás no digital, tendo em conta a grande capacidade económica e tecnológica que até tem, não é? Mas não conseguiu dar esse salto importante ainda, pelo menos está abaixo das expectativas da população, e também não foi capaz ainda de um compromisso mais sério com a agenda ecológica, com uma agenda mais verde, e é isso que é neste momento exigido, e seja Laschet com os verdes mais ou menos, mas o CDU e também o SPD, obviamente os outros partidos, que têm que perceber que esta é a agenda que os alemães querem, e é por essa razão que os Die Linke e a própria AfD, que não têm uma agenda muito forte nesta área, também estão a ficar para trás. Portanto, os partidos que conseguem perceber que tem que ser feita uma viragem energética, ou um investimento, se quiser, um grande investimento nas energias renováveis, na sustentabilidade, um grande investimento também no digital, para catapultar a Alemanha de facto para uma posição de primazia no século que está aí a abrir, não é? Quem não percebe isso não vai ter votos e não vai conseguir ter também o apoio popular. Temos falado aqui dos governos de coligação, que de facto são uma constante na Alemanha. Fala sempre de Merkel, mas na verdade Merkel dos 16 anos governou 12 com os sociais-democratas e 4 com os liberais, não é? E é muito engraçado, sempre que há eleições na Alemanha fala-se das possibilidades, e até brincando com as cores dos partidos, a coligação Jamaica, que por causa das cores da bandeira da Jamaica, houve um ano em que até se falava da coligação Rastafari, que tinha uma série de cores que se fazia lembrar as cores usadas por aquele movimento, etc. Eu perguntava-se, Miguel, que nós que estamos muito menos habituados em Portugal, embora já tenhamos tido vários governos de coligação no nosso período constitucional, mas que estamos muito menos habituados a isso, e temos tido, tirando a coligação PSD-CDS, que já várias vezes governou à esquerda, é mais raro. Há agora um período de governação com apoios à esquerda que não coligação. Que lição e que exemplos é que podemos tirar para Portugal no fundo da facilidade? Elas são difíceis de construir, às vezes demoram meses, mas a facilidade com que o conceito de vamos governar em coligação existe na Alemanha, que não é nada tão evidente em Portugal. De que forma é que isto é que se pode aproveitar e de que forma é que a campanha em curso também na Alemanha favorece ou não essas alianças de uma forma que não vemos no nosso país? São duas coisas importantes que a sociedade alemã difere aqui de forma muito vincada. Primeiro é a campanha eleitoral, onde se debatem ideias, onde são apresentados projetos políticos diferenciados dos vários partidos. Mas depois dos votos contados em urna, chega o momento mais importante, que é o momento de governar um país, de governar as pessoas, de fazer acontecer. E este é o pragmatismo alemão, e esta é a forma de estar que por vezes não é entendida na Europa, ou então tem-se um pouco a ideia de dizer que os alemães são muito frios, mas não, naquele momento deixa-se o combate político, que depois será feito no Bundestag, de acordo com aquilo que foi o resultado das coligações, mas existe a importância primordial e a preocupação de governar o país dentro daquilo que é
ou daquilo que foram o resultado das eleições, para que efetivamente haja estabilidade. Estabilidade, eu disse há pouco e volto a repetir, estabilidade é, para qualquer alemão, a palavra mais importante no seu dia-a-dia. Nós poderíamos em Portugal, e talvez um pouco no resto da Europa, tirar daqui algumas lições, que é, o combate político não tem que ser feito naquela ideia de bota abaixo, de destruição, e muitas das vezes o papel da oposição é um papel não só de fiscalizador, mas um papel também de apresentar projetos alternativos. Talvez seja um pouco o que tem faltado em Portugal. Mas na Alemanha, vamos pensar o seguinte, nos 72 anos que leva da República Federal Alemã, só 20 anos teve a CDU fora do poder. A professora Mónica falava, e muito bem, o SPD está a desaparecer e, portanto, o SPD decidiu, antes de lhe acontecer o mesmo que aconteceu ao Partido Socialista Francês, desaparecer completamente dos mapas eleitorais, decidiu que na próxima eleição vai se sentar no Bundestag, não vai mais se sentar no governo, porque quer voltar-se a reconstruir como a liderança da oposição, criando ali uma parede, uma barreira para a AfD. Fazendo aqui um paralelo na pergunta que me fizeste, Pedro, repara o seguinte, era quase, até para que os portugueses possam entender, era quase como o PSD tivesse decidido ser um partido forte na oposição, com projeto, com ideias, debatendo de uma forma construtiva, criando assim uma parede, por exemplo, ao Chega, não permitindo o crescimento do Chega. O resultado da eleição em geral está aberto, já sabemos que, como eu disse, o SPD não fará parte do próximo governo, e é importante referir aquilo que a professora referiu, que é os partidos radicais, quer de esquerda, quer de direita, Die Linke, e o AfD vão perder votos e vão perder peso. Mas é importante uma coisa aqui, que é ver até que ponto é que esta influência da inundação terá nos votos e se haverá aqui a possibilidade do Partido Verde recuperar. Existe esta, e é verdade, se depois da Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi um motor de reconstrução industrial, de quase, eu vou utilizar esta expressão, de quase uma nova revolução industrial, se é verdade que na parte tecnológica ainda existem alguns atrasos na Alemanha comparativamente com outros países europeus, na questão das energias renováveis, na questão desta ideia de viver de uma forma mais sustentável, existe hoje aquilo que os alemães chamam de ataque ao diesel. E nas cidades mais importantes, nas maiores cidades, hoje já é proibido circular com carros a diesel, portanto com carros a gasóleo, dentro dos centros da cidade. E eu vou-vos dar aqui um exemplo. Os meus sogros, que vivem em Nuremberg, decidiram vender os carros que tinham e compraram carros elétricos, porque foram tomados por esta consciencialização de que efetivamente este é o momento que eles têm que alterar a sua forma de estar na vida para deixar um mundo mais sustentável para os netos. E isto poderá ser efetivamente, com o aparecimento desta inundação e com esta catástrofe natural, ser, digamos aqui, o volte-face à recuperação do Die Grünen relativamente àquilo que tem sido a perda nas últimas sondagens. Sobre o FDP, eu acho que o FDP, e aí eu concordo, eu vi a entrevista também, esteve muito bem, fez-me lembrar o melhor de Guido Westerwelle, que foi o número 2 do governo da Angela Merkel e, em minha opinião, nos últimos 20 anos foi o melhor governo, esse governo de 4 anos em coligação com o FDP, de Guido Westerwelle, e acredito que o FDP terá aqui uma palavra muito importante, e eu acho que nós vamos ver uma coligação jamaica, portanto da CDU, CSU, o FDP e os Verdes,
Agora depois saber exatamente a percentagem que cada um terá parece-me a mim que é difícil, mas parece-me que o FDP vai manter os deputados que têm, os votos que têm. É importante também que há pouco a professora falou, é importante que quem nos estiver a ouvir na Alemanha, se não se atingir a barreira dos 5%, não existe representação no Parlamento, e isto já aconteceu ao FDP há uns anos atrás, e portanto hoje recuperaram e acredito que farão parte desta grande coligação. Não será fácil, a professora Mónica referia há bocado e é verdade, o FDP e o Partido Verde têm agendas políticas e nomeadamente muito diferentes, mas termino respondendo de novo à tua pergunta, Pedro. Na Alemanha, a importância e a responsabilidade do serviço público e de saber-se de que este é o momento de que temos que governar para os alemães é muito mais importante do que, em muitos casos, as tricas políticas e a diferenciação. Vão ser negociações longas, isto na Alemanha não se negocia em 2 ou 3 dias, nem com meia dúzia de visitas do líder A ou B à sede do partido X ou Y, e vamos ter aqui também um papel importante do presidente alemão, que é eleito de forma indireta através do Bundestag, mas que terá efetivamente, sendo ele um político do SPD, mais socialista, terá aqui certamente um peso importante de ser, digamos aqui, quase um moderador daquilo que poderá ser essa tentativa de criar esta coligação da Jamaica. Terminar só dizer uma coisa que eu acho que é também reveladora, é de que vamos ter que aguardar efetivamente a posição daquilo que é o partido irmão, a CSU na Bavária, de onde vem a minha família e portanto conheço bem, que são muito mais conservadores e que estavam ou estão muito cansados das políticas da Angela Merkel, e que têm uma posição muito mais conservadora, quer na questão dos refugiados, quer na questão ambiental, quer na questão da posição daquilo que tem sido a Alemanha para com a Europa, nomeadamente nesta questão de a Alemanha aceitar ser também responsável pela dívida externa dos outros países. E, portanto, vamos ter que aguardar, mas acredito que vamos andar durante algum tempo órfãos daquilo que foi a liderança forte de Angela Merkel e nomeadamente um governo que teve sempre capacidade de se reinventar sempre que aparecia uma nova dificuldade. É talvez só aqui muito interessante ver, e eu concordo com aquilo que o Miguel disse também, da perspectiva portuguesa, não é? Então o que é que será interessante para Portugal? Eu creio que, obviamente, uma coligação, por exemplo, CDU com os verdes, especialmente os verdes, seria obviamente mais propício a talvez uma cooperação com os Estados do Sul, com o Lindner nesta coligação, ou vamos imaginar que poderia haver uma coligação só CDU e o FDP, aqui teríamos uma agenda certamente muito mais rigorosa do ponto de vista das finanças e muito mais exigente com os parceiros europeus de todos os países, fosse do Sul ou até do Leste, não é? E, portanto, eu acho que também vai ser curioso percebermos um bocadinho como é que depois, não só na Alemanha, mas também no jogo europeu, vai ser essa força de coligação que se vai tecer ainda. Cristina. Estava a pensar que quer na eleição do governo, quer na composição da oposição, há um sentido de responsabilidade que é praticamente igual, ou seja, os eleitores alemães votam nas duas coisas, de certa maneira,
Ora bem, e com estas considerações, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas não podemos deixar ir embora o nosso leque de convidados sem fazer aquela pergunta final que é sempre igual para todos no final de cada episódio do Mundo a Seus Pés. E por isso, começando pela Mónica, dirijo a todos a seguinte pergunta. Se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, nomeadamente pandémica, para onde iriam e porquê? Mónica. Hawaii, simplesmente, porque deve ser maravilhoso surfar naquelas praias e, portanto, conhecer aquelas paisagens. E, portanto, seria o Hawaii. Bem longe, assim, durante um pouco, já que não podemos viajar durante algum tempo, agora fazer uma grande viagem. Miguel, qual era o teu destino? Eu iria até à Escócia, porque há muitos anos que não vou lá e tenho uma forte ligação, e como não funciona muito bem em época de calor, o verão na Escócia é sempre muito mais ameno, e poderia ser que a rainha, que também passa o seu mês de agosto na Escócia, me convidasse para tomar um chá e, quem sabe, conversarmos um pouco sobre o futuro da Europa com ela. Seria de certo uma conversa fascinante. Aliás, é das poucas figuras políticas ainda que está ainda há mais tempo no poder, há muito mais do que a chanceler Merkel. Eleita, atenção, assim é fácil, não é eleita. É verdade, também não tem que passar pelo crivo dos eleitores. Enfim, Cristina Pérez, para onde irias tu ou no final deste Mundo a Seus Pés? Com a grande capacidade de me fechar dentro de um avião que 1 ano e meio de pandemia acumulou, acho que Nova Zelândia seria extraordinário, por todas as razões. Ora bem, e com estas magníficas e variadas sugestões de destinos, o Mundo a Seus Pés despede-se por hoje e para o próximo mês. Vamos fazer uma pausa de verão, quer neste podcast, quer no África Agora, que com ela alterna às segundas-feiras. Voltaremos no início de setembro com outros assuntos, outros convidados. Resta-me agradecer à Mónica Dias, ao Miguel Baumgartner, à Cristina Pérez e à Joana Beleza por esta emissão, e talvez nos reencontremos depois de formado o novo governo alemão para ver afinal que perspectivas é que ele nos traz. Obrigado a todos e a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Até breve e boas férias de verão.